E não foi pênalti, hein, Luiz? Pênalti pros caras. Não foi. Não, claro que não foi. Mas ele vai pegar, Luiz. Vai. Vai, goleiro. Pega esse pênalti, pega esse... Não. Muito ruim esse goleiro, rapaz. Esse goleiro é mó frangueiro. Ô, Luiz, o coitado do goleiro tá tentando defender o pênalti, Luiz. Ele só não pegou, ué. Não quer dizer que ele é frangueiro? Pedrão, olha só, o cara chutou bem no meio do gol. Era só ele ficar ali paradão no meio que ele pegava essa bola. Ô, Luiz, não inventa, cara. Se o goleiro ficar ali paradão, aí que ele não pega nada. O jogador que vai cobrar o pênalti tem 3 alternativas: chutar a bola no lado esquerdo, no lado direito ou no meio do gol. O goleiro só vai pegar o pênalti se cair para o mesmo lado que a bola for. Então, ele tem uma chance em 3 de acertar o lado. Portanto, se o goleiro ficar parado, terá a mesma chance de pegar a bola do que se ele se jogar para um dos lados. Ou seja, probabilidade de 1/3. A probabilidade é um ramo da matemática que estuda as leis do acaso. A ideia de probabilidade é uma ideia muito antiga. Os primeiros cálculos matemáticos que envolviam a probabilidade surgiram por meio de 2 matemáticos, Fermat e Pascal. Pascal e Fermat foram alguns dos matemáticos que se debruçaram sobre a teoria das probabilidades e tentaram equacioná-la perfeitamente, utilizando todas as ferramentas matemáticas da época, né? Isso por conta das demandas que as pessoas tinham, né? Do interesse que eles desenvolveram a partir das demandas, das perguntas das pessoas que jogavam, e resolveram os primeiros problemas de probabilidade da forma correta, como hoje em dia a gente considera correto. Tá, respeito à matemática, Luiz. Mas se fosse assim, todo goleiro ia escolher sempre um lado e pronto. Deve ter outras coisas que o goleiro tem que considerar nessa hora, né? Existem muitas possibilidades, né? Parado no meio do gol, a chance vai ser a partir do momento que o batedor jogar essa bola no raio de ação dele. Caso contrário, essa bola indo mais próximo da trave, né? Tanto da parte superior e lateral dela, a dificuldade de defender ela aumenta. A chance do jogador executar, né, o chute e realizar o gol, com certeza é maior do que a possibilidade do goleiro fazer a defesa. Independente da velocidade do chute, quadrante a ser executado, o mérito na defesa, com certeza, é do goleiro. O goleiro que treina assiduamente, procurando sempre nos detalhes, estuda o batedor, treina essa taxa de desenvolvimento de força, essa potência de membros inferiores, com certeza ele vai estar bem preparado na hora de uma cobrança de pênalti. A probabilidade hoje é usada para determinar muitas coisas. No nosso trabalho, que pode incluir ter que explicar para os pacientes qual é o risco, qual a probabilidade dos seus filhos terem doenças genéticas, o cálculo de probabilidade ele é fundamental. Então, num serviço de aconselhamento genético, em que eles vêm nos perguntar qual é a probabilidade de eu ter uma criança com determinada doença, o geneticista vai lançar mão de uma coisa que a gente chama de cálculo de risco, com base no tipo de doença genética que a família apresentar e no mecanismo de herança que a gente deduz que essa doença é transmitida, a gente vai fazer estimativas de probabilidade, vai informar para o casal. Por exemplo, olha, a chance de vocês terem uma nova criança e que essa criança tenha essa determinada doença vai ser de 1/4, vai ser de 1/8, vai ir assim 50% ou meio, a depender da doença que foi diagnosticada na família. Mas é importante analisar a chance de alguma coisa acontecer. Ajuda na hora de tomar uma decisão, mesmo que a previsão não se confirme. E isso é tão importante que até as grandes empresas de seguro de automóveis costumam apelar para a probabilidade para calcular os seus riscos. Na verdade, a probabilidade é um dos fatores primordiais, não só para a precificação do seguro, ou seja, para que as seguradoras possam medir como cobrar o seguro, como também para estudar a saúde da carteira e a liquidez de uma seguradora. Ou seja, por meio do estudo de probabilidade, um estudo estatístico, nós conseguimos medir quanto pode custar um seguro, por meio do estudo de uma região, por meio do estudo da probabilidade de maior incidência de roubos, maior incidência de mortes. Quando a gente fala de um seguro de carro, quando a gente fala de um seguro de vida, é extremamente importante que a gente conheça
em estatística e probabilidade, qual é a dimensão de ocorrências que podem acontecer numa determinada região ou num determinado nicho de pessoas. Ô, Jorge, desliga a televisão aí pra nós, o jogo já acabou, valeu. Ô, Luiz, o cara tá sozinho hoje, ele tá atendendo, cozinhando, ele nem te escutou. Bom, então vai você e desliga a televisão, Pedrão. Eu tô cansado. Eu não. Então vamos tirar no palitinho. Se você tirar o palito menor, você desliga a TV, senão eu desligo. Tá aí, achei justo. Assim nós temos chances iguais de ganhar. Isso é você que está dizendo. Como é que você tem certeza que as chances são iguais para os dois? É só fazer a experimentação. Conhece? Não. A gente tira o palitinho várias vezes e anota os resultados em uma tabela. Quanto mais vezes a gente tirar, mais fácil será de visualizar o padrão. A gente pode tirar, por exemplo, 10 vezes, 50 e 100 vezes. Assim, já dá para perceber a proporção de resultados com um palito menor e com um palito maior. Olha, aqui nessa tabela a gente percebe direitinho como isso é verdade. Em 10 jogadas, o palito menor saiu 4 vezes e o maior saiu 6 vezes. Já com 50 jogadas, deu o menor 23 vezes e o maior 27 vezes. Com 100 jogadas, o palito menor saiu 51 vezes e o maior 49. O que podemos perceber pela tabela é que quanto mais nós realizamos esse experimento, mais próximo do resultado, que no caso é de 50%, a gente vai chegar. Ou podemos representar também esse 50% por 1/2, meio. Mas se a gente quiser complicar um pouco nas probabilidades, é só optar pelo jogo de dados. Então, o negócio é o seguinte, Pedrão. Eu jogo o primeiro dado e a gente anota o número que saiu. Depois você joga. Se o seu número for maior que o meu, você ganha. Se for menor, eu ganho. E se for igual, a gente joga de novo os dados para desempatar. O que você acha? Não sei, eu tô achando que eu vou sair em desvantagem. Pensa bem. Dependendo do número que sair na sua jogada, as minhas chances podem diminuir. Será, Pedrão? Opa. O caso do dado é diferente do caso do palito. Neste caso, um vai depender do resultado do outro. Por exemplo, se o Luiz tirar um número 1, as chances de Pedro ganhar é bem maior. Se por acaso ele tirar o número 3, as chances são iguais. Agora, se Luiz tirar o número 6, a única possibilidade de Pedro é de empatar. Para o cálculo das chances de Pedro ganhar, vamos utilizar a fórmula da probabilidade que diz o seguinte: a probabilidade de um evento é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Supondo que o Luiz tirou o número 1, os casos favoráveis de Pedro serão 2, 3, 4, 5 e 6. Os casos possíveis são de 1 a 6. Logo, a probabilidade desse evento é igual a 5/6. Supondo agora que o Luiz tirou o número 3, os casos favoráveis de Pedro serão 4, 5 e 6. Totalizando 3, sobre o número de casos possíveis, que é de 1 a 6. 3/6, meio, ou 50%. Agora, se o Luiz tirar o número 6, a única chance de Pedro é empatar se tirar o 6. É melhor deixar esse negócio de dados para lá, Luiz. Tudo bem, mas olha, então vamos fazer o seguinte. E se ao invés de a gente usar os dados, a gente não tenta a sorte na roleta? O que você acha, hein? Na roleta, Luiz? Probabilidade, veja bem. De novo? No caso da roleta, a ideia envolvida é de probabilidade geométrica. Imaginemos aí uma circunferência dividida em 4 partes iguais. Eu vou colocar um ponteiro no meio, onde eu vou girar sentido horário ou sentido anti-horário. Perceba que, dividindo
essa circunferência em 4 partes iguais, a probabilidade desse ponteiro parar em uma dessas regiões é a mesma, já que as áreas são iguais. Agora, se eu pegar um desses quadrantes e dividir ao meio, eu não vou ter a mesma probabilidade para todas as áreas, porque um dos quadrantes foi dividido em 2 partes, sendo que os outros não foram divididos. Então, a probabilidade desses outros acontecer vai ser maior do que esse que foi dividido. Tá bom, Luiz. Esse papo de probabilidade tá muito bom, mas eu tenho que ir. Opa, eu também. Mas vem cá, vamos pagar o Jorge. Vai. Não, eu peço para ele marcar na conta. Depois, quando ele estiver mais tranquilo, eu passo aí e pago. Agora, ô Luiz, pode falar. Deixa de ser preguiçoso e vai lá e desliga a TV. Sobrou pra mim, né? É isso aí, pessoal. Até a próxima.